outra coisa que eu falei sobre voz, e é muito importante você entender isso. A gente consegue a atenção das pessoas de algumas maneiras, tá? E utilizando a nossa voz, a gente consegue a atenção das pessoas como? Primeiro, que se você vê uma pessoa que tem um timbre, tem uma voz bonita, você, meu Deus do céu, deixa eu parar pra ver essa pessoa aqui, sabe? Outra coisa que te ajuda bastante a ter essa atenção, Elisandro, não nasci com um timbre bonito, definitivamente, sei lá quantos por cento das pessoas não gostam do seu timbre de voz, não gostam da voz, quando escuta fica, meu Deus, que voz horrível. Se você é assim, comenta aqui, tá? Manda no comentário aí. Mas eu gosto, eu já aprendi a gostar do meu timbre. Antigamente eu não gostava dele e eu, com o tempo eu aprendi a gostar do meu tom de voz, do meu timbre de voz, tá? Outra coisa que você vai poder aprender, outra coisa que você vai poder usar muito é a forma de nuances, tá? Você tem nuances na tua voz, ou seja, o teu tom de voz. O tom de voz muito alto, o tom de voz médio, o tom de voz baixo, eles vão tender a chamar a atenção das pessoas, porque tem gente que se conecta com pessoas que tem um tom de voz alto e tá sempre pra cima, sempre com aquela energia, sempre com o tom de voz lá em cima e sempre, vamos lá, tá alegrando a galera. Depende do assunto pra você usar esse tipo de tom de voz. Por que depende do assunto, Elisa? Porque, cara, se você vai falar de uma coisa que... Vamos lá, vamos falar dos relatórios negativos da empresa. Você não vai chegar felizão, com a energia lá em cima, com o tom de voz lá em cima, pra você comunicar uma coisa que tá ruim. Isso tudo é parte de interpretação, tá? Se você não tem essa noção de interpretação, é muito importante que você faça workshop, porque na aula 3 eu vou falar sobre interpretação. E não é atuação, tá? É interpretação. Interpretação de texto, interpretação dos seus sentimentos, interpretação das coisas, né? De obras, enfim, interpretação. Interpretar as coisas, tá? E esse tom de voz é muito importante que você tenha essa noção, tá? Você precisa ter a noção do tom de voz para que você consiga se comunicar melhor. A nuance, ou seja, essas variações, vão fazer com que a sua comunicação não seja chata. Você precisa ter uma variação. Se você for aquela pessoa que só usa o tom de voz neutro, e fica no neutro, e falando no neutro, e neutro, e neutro, e você não aumenta o seu tom de voz, ou você não diminui o seu tom de voz, essa nuance é o que vai dar de fato a atenção na hora de você se comunicar. Se você não trabalha essa nuance, ou seja, se você não consegue se expressar através dessa nuance, já é um ponto negativo para você na hora de você conseguir transmitir a mensagem. Olá, Gustavo! Olá, Gustavo! Tudo bem? Estamos aqui falando sobre expressão, ó. Vai lá no workshop, hein? Faz sua inscrição. Última chance, hein? Para você fazer a sua inscrição. Vai lá. Ontem a aula foi sobre timidez. Você falou que é tímido? Vai lá. Assiste a aula lá que tá show de bola, tá? Enfim, essa nuance é muito importante, gente. Se você usar uma nuance, se você usar um tom de voz baixo, sempre, você vai deixar a pessoa com sono, a pessoa vai embora, vai dormir, se ela estiver falando contigo, ela vai devagar, sabe? Se você estiver no físico, no presencial com a pessoa ali, a pessoa vai devagar. Se você estiver utilizando isso para venda, nossa senhora, a pessoa some, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sabe? É muito importante que você utilize o tom de voz correto. Como que você sabe qual que é o tom de voz correto? Através de interpretação, tá? Eu não sei. Calma, a gente já chega lá. Um dia a gente chega lá. No caso, amanhã, que a gente vai falar no workshop sobre interpretação, tá? Então amanhã você assiste a aula que você vai entender um pouquinho mais sobre interpretação, tá? Quando você... Tem uma coisa para você chamar a atenção das pessoas também. Uma coisinha. Existem, na verdade, duas coisas. A primeira são pausas. A pausa. Você conseguir utilizar a pausa de maneira correta. E não é usar pausa em palavras desse jeito. Não, se você utilizar assim vai ficar chato, vai parecer um estúpido falando desse jeito, tá? Geralmente você utiliza pausas quando você está se comunicando com crianças. Um público mais infantil requer mais pausa, porque ele precisa entender um pouquinho mais as coisas. Então quando eu chego, por exemplo, eu chego e estou estou te explicando alguma coisa, eu falo um pouquinho mais devagar para que você possa entender. E pausa não é simplesmente pausou, é você diminuir a velocidade daquilo que você está falando, para que a pessoa consiga entender, sabe? Não simplesmente ficar falando rápido o tempo todo, falando rápido, assim as pessoas não vão conseguir entender aquilo que você está falando. Parece que você está falando 2x no WhatsApp. Não, fala devagar e faz com que a pessoa entenda. Isso vai te ajudar muito na hora de você se expressar melhor. E nesse caso, a gente está falando aqui sobre voz, vai te ajudar muito na tua voz, na tua nuance, no teu tempo de fala, em tudo, tá? Então entenda que isso é muito importante para você, meu queridinho, tá? Outra coisa é água, gente. Eu sempre bebo água. Por quê? Porque a água, ela dá essa... É como se fosse o óleo no motor, tá? Ela faz com que as engrenagens consigam rodar melhor. Ela faz com que tudo fique bonitinho, gostosinho, encaixando no lugar. Se você
tá usando muito a tua voz, se você tá falando demais, e você não bebe água, você não tá prevenindo, ou seja, você tá forçando demais a tua voz. É capaz de chegar no final da tua apresentação, é capaz de chegar no final da tua aula, da tua venda, do que seja. Existem vendas que não é de 5 minutinhos. Tem venda que é de 30 minutos, tem venda que é de 40, pitch de venda que é de 1 hora. E se você não ter uma água, gente, água, as pessoas deixam você tomar água. Coloque isso na tua cabeça, você pode beber água. Não tem problema, pode beber água, você é um ser humano comum igual a todo mundo. É muito importante que você tenha sempre essa prevenção. Então beba água para que você não force a sua voz, para que você não prejudique. E outra para a tua saúde, né? É muito importante. Mas falando diretamente aqui de voz, tá? A outra coisa que eu falei para vocês sobre chamar atenção. O que mais chama a atenção da pessoa? Usar um tom de voz baixo. Quando você fala baixo, mas não sempre falando baixo, quando você diminui o tom de voz do nada, a pessoa, opa, o que está acontecendo? Quero ouvir o que essa pessoa quer falar para mim. Por quê? Porque o que a gente conta, o que a gente fala quando a gente tá falando baixo? E as pessoas são curiosas demais, todo mundo é curioso, gente. A gente fala, nós contamos segredos, tá? Nossos segredos a gente sempre conta baixinho, então parece que o nosso ouvido ele tá treinado para quando ele perceber essa diminuição de volume, quando ele percebe essa variação, foi lá para baixo, ele, opa, atenção, conseguiu a atenção da pessoa, tá? E sempre quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de atenção e concentração. Outro dia eu faço um vídeo sobre isso e é muito importante a atenção da pessoa que está te ouvindo. É extremamente importante que você tenha a atenção dela. Só que assim, não adianta você falar para uma pessoa que não quer ouvir sobre aquele tema. Tá? Então, se você estiver falando por exemplo aqui, sobre timidez. Estou falando sobre timidez com uma pessoa que acredita que ela não é tímida. Se eu primeiro não quebrar essas barreiras da mente dela, achando que ela não é tímida, que eu falo que todo mundo é tímido, só precisa encontrar o teu nível, o teu grau de timidez, a pessoa não vai te escutar. Então você não vai ter atenção. Se você não tiver atenção, a pessoa não vai ficar para te ouvir. Então é muito importante que você tenha essa atenção das pessoas, tá? E a atenção das pessoas você consegue com algumas técnicas. No caso essa de você baixar o tom. Do nada, você tá falando baixo e eu vou começar a falar um segredo aqui para você. Vou te contar uma coisa. É muito importante que você utilize pausas e variações de tom de voz na tua comunicação. É muito importante isso, gente, tá? É muito importante do fundo do coração. É muito importante que você utilize isso, tá?